partir de agora, pessoal, nós vamos dar seguimento aqui na nossa análise, no nosso estudo, falando a respeito de outros temas importantes para a tua prova também. Por quê? O programa do edital traz o Estatuto da Pessoa com Deficiência como a principal regra, mas tem uma série de normas e de decretos que são aplicados aqui também ao nosso edital. E eu vou nessa parte final da aula, a partir de agora até o final da aula, tratar dessas principais regras com vocês. Agora você vai notar que as questões de prova são menos questões de provas, nós temos menos possibilidade de cobrança, mas de toda forma, previsto no edital, nós temos que tratar das principais regras. Perfeito? Combinados? Comigo na tela. Vamos lá agora falar a respeito da Lei de Acessibilidade. Lei de Acessibilidade, Lei 10.098 de 2000. Vamos lá? Vejam, pessoal, essa lei, na verdade, é o seguinte, ela é estruturada com base, esse quadro aqui retrata tudo o que nós veremos, né, dentro desta lei. Nós tiramos esse quadro lá do artigo, a partir do artigo 2º. Quem conhece os nossos materiais sabe que nós gostamos de esquematizar as informações, porque elas concedem aqui para ti uma melhor visualização da matéria. A lei de acessibilidade, ela atua no sentido de suprimir barreiras e obstáculos. Na verdade, a acessibilidade, ela tem por finalidade suprimir barreiras e obstáculos. Evitar que esses... Claro, ela fala em obstáculos, mas pode considerar barreira em termo geral. Ela fala na retirada dessas dificuldades que a pessoa com deficiência poderá enfrentar na sociedade. E essa retirada se dá em várias áreas, em vários setores, em vários aspectos. Na tela. Ela pode se dar, vejam só, nas vias e nos espaços públicos. Ela pode se dar no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios, nos meios de transporte e de comunicação. Não é? Vejam só, qual que é a ideia por trás deste tema, pessoal, né? Qual que é a ideia por trás desse tema aqui? Só um pouquinho para eu ver? Tá certo a lei. Só um pouquinho para eu ver? Então tá certo a lei. Nós vamos tratar aqui de aspectos relacionados à engenharia, né? São regras que são definidas para o engenheiro, para o arquiteto, para o paisagista, que devem observar, né? Devem observar essas regras aqui. Por isso que quando você, por exemplo, vai construir uma casa, você vai construir lá um prédio comercial, um local comercial, você deve observar essas normas de acessibilidade. Inclusive, se elas não forem observadas, o projeto arquitetônico, o projeto estrutural não é nem aprovado pelas autoridades competentes. O Corpo de Bombeiros, que é responsável pela aprovação, não confere ali a autorização para que a pessoa possa regularmente construir, certo? E essas normas estão na Lei de Acessibilidade. Aqui, para fins do nosso estudo, e o estudo aqui, o que eu queria que você fizesse é o seguinte, que você tivesse um estudo bem descontraído, né? Que você vá de forma relaxada compreendendo a matéria. Por quê? Não precisa ficar com a sua cabeça muito apreensiva em termos. Se lá no artigo 3º, eu pedia para que você memorizasse a matéria e lá você tem que memorizar cada um daqueles conceitinhos que nós estudamos. Aqui não. Aqui você pode ir mais tranquilo. Você vai compreendendo a denominada mens legis, por assim dizer, a pretensão da norma, e tudo fica muito mais fácil na hora que você for resolver questões. Vamos combinar assim? Na tela. Começando, portanto, vejam só, nós vamos falar primeiramente dessas regras de acessibilidade onde? Nas vias e nos espaços públicos. Tá aí, certo? Olhem só, nas vias, parques, espaços públicos e passeio público, segregados e em níveis diferentes, devem ser construídos de forma acessível. É isso que diz. E são duas as regrinhas que eu quero que você memorize para a prova. A primeira delas nos diz o quê? Que, no mínimo, 5%, né? 5% dos brinquedos em parques e diversões devem ser acessíveis. Ah, professor, qual que é a pertinência disso para a prova? Nenhuma, a não ser a possibilidade de cobrança em prova objetiva, tá? Tem que saber, no mínimo 5% dos brinquedos devem ser acessíveis. Tá lá previsto, né? Não tem, qual que é, vai ter brinquedo, vai ter parque de diversões no TST? Não vai ter parque de diversões no TST, mas a regra está prevista, você tem que ficar atento. Agora, a de baixo não, a de baixo já é bem importante. A de baixo fala o seguinte, que nós temos
vagas de estacionamento com acesso próximo, então vejam só, acesso próximo e sinalizados em, no mínimo, 2% sendo assegurado uma vaga. E aqui é o seguinte, pessoal, qual que é a ideia? Nós temos 100 vagas de estacionamento. Dessas 100 vagas, pelo menos 2 acessíveis, certo? 2%. Se nós tivermos 1.000 vagas de estacionamento, pelo menos 20 acessíveis, ok? Se nós tivermos, pessoal, 10 vagas, nós vamos ter pelo menos uma vaga sendo assegurada, certo? Por quê? Porque 2% de 10 dá 0,2. Como não tem como garantir assegurar 0,2 vaga de garagem, vaga de estacionamento, assegura-se pelo menos uma, certo? Regrinha importante, tá? Só uma curiosidade aqui para vocês, contextualizando com a resolução 230 do CNJ. Lá na resolução, essa mesma regra está prevista, ou seja, lá no estacionamento do TST, de todas as vagas, ao menos 2% deve ser assegurado à pessoa com deficiência. E essas vagas são destinadas aos jurisdicionados, às partes autoras, às partes rés, aos terceiros intervenientes, aos advogados, aos peritos, todos aqueles que forem para o TST, lá no TST, devem ter, se deficientes, devem ter acesso a essas vagas. Agora, e para os servidores? Eu acredito, não conheço a estrutura física do TST, mas eu acredito que haja estacionamento para servidores. E para os servidores, nós vamos seguir a mesma regra, também os 2%? Não. Para servidores, importantíssimo isso, que você saiba que o presidente do TST, no exercício da sua função administrativa, ele deverá assegurar necessariamente tantas vagas quanto forem os deficientes que trabalhem no TST. Se nós tivermos 1.000 servidores no TST, desses 1.000 servidores nós tivermos 300 pessoas com deficiência, haverá necessidade de 300 vagas prioritárias de estacionamento. Se forem 30 vagas. Vai competir ali a administração do órgão, na medida em que for nomeando e exonerando servidores, manter o cálculo e disponibilizar mais ou menos vagas às pessoas com deficiência. Interessante. Portanto, ao servidor é necessário que haja vaga. Para o jurisdicionado, 2%, ou pelo menos uma vaga. Bacana? Feita a contextualização na tela, por favor, vamos prosseguir, ok? Na sequência, pessoal, vejam lá. Vejam, em relação ao desenho e localização do mobiliário urbano, que é o outro aspecto, né? Vejam só, o mobiliário, ele não deve prejudicar. Ou seja, eles devem ser instalados em locais que não prejudiquem o acesso à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Pensem, por exemplo, numa placa de sinalização colocada no meio da calçada, bem onde nós temos a sinalização tátil. Pode? Claro que não. Não pode. Como eu coloquei o exemplo ali, instalação de placas que não prejudiquem o uso de cadeira de rodas. É um outro exemplo. Certo, pessoal? Vamos lá na sequência. Devem ser acessíveis, ou seja, os mobiliários urbanos devem ser acessíveis às pessoas com deficiência. E o exemplo que eu coloquei é do sinal semafórico de pedestre com sonorização. Perfeito? Tá aí. E essas são as regras que nós devemos observar para o mobiliário urbano. Como eu disse para você, e você já deve estar percebendo agora, na medida em que nós avançamos no estudo da 10.098, essas regras, pessoal, elas são mais tranquilas. Você precisa ter uma ideia geral de como que funciona, né? Uma ideia geral de como que funciona toda a estrutura aqui do poder, todas essas regras de acessibilidade. Fora disso, dificilmente você vai encontrar dificuldade para resolver questões. Pontos específicos são raríssimos de serem cobrados nesta matéria. Lembrando que lá no material a gente faz a referência de toda a legislação, porque lá sim nós temos a obrigatoriedade, ou melhor, a nossa responsabilidade de entregar o material o mais completo possível. Lá eu faço análise de todos os dispositivos. E aqui, evidentemente, na videoaula, eu tenho a possibilidade de demonstrar para vocês pela resolução de questões, embora eu também possa fazer lá no material em PDF, mas aqui de a gente tratar de forma didática dos pontos mais importantes e mais cobrados, ok? Vamos prosseguir. Na sequência, pessoal, vejam só. A acessibilidade nos edifícios de uso coletivo. Olhem só, as construções
ampliações ou reformas de edifício de uso coletivo, públicos ou privados, devem ser acessíveis. E aqui é importante o seguinte, pessoal. Quando for construir, necessariamente devo observar as regras de acessibilidade, certo? Certo. Se eu for ampliar o estabelecimento, eu devo observar as regras de acessibilidade apenas na parte ampliada? Eu tenho uma construção e vou criar mais uma parte nessa construção, vou deixá-la maior. Eu devo observar a acessibilidade apenas nessa parte nova ou não? Não, tem que adaptar tudo, certo? Tenho que fazer a adaptação em relação a todo o ambiente. Adaptação razoável se não for possível dar acessibilidade a toda a estrutura. E se eu for reformar? Também devo considerar acessibilidade a toda a construção, tá? Toda a reforma no caso. Fique atento, portanto, a esse detalhe. E ali nós temos algumas exigências, né? Quais são os pontos aqui, quais são os pontos que nós temos que ficar atentos dentro desta parte. A questão da existência de vagas privativas, certo? A acessibilidade interna em pelo menos um dos acessos, ou seja, nós temos que ter uma forma de permitir que as pessoas que tenham deficiência, por exemplo, um cadeirante possa acessar ter um acesso interno de forma acessível, um local, uma porta de entrada acessível. Na sequência, nós temos o quê? Itinerários verticais e horizontais com acessibilidade. Pense, por exemplo, lá no prédio do TST, são vários andares. Nós temos que ter a acessibilidade tanto, cada um dos andares, para que a pessoa possa se locomover de um ponto a outro dentro do andar, como também ir de um andar para outro. Geralmente essa acessibilidade entre andares, a vertical, se dá por intermédio do quê? De elevadores ou rampas de acesso. Na tela, nós temos aí ao menos um banheiro acessível. Isso é importante também, né? Claro que numa estrutura de um órgão grande, como é o caso do Tribunal Superior, nós vamos ter vários banheiros acessíveis, mas pelo menos um deverá ser acessível. É o que diz, vejam só, é o que diz o artigo 10.098 da Lei 10.098 de 2000, ok? Além disso, a garantia de acessibilidade em centros comerciais com fornecimento de cadeira de rodas, né? Shopping centers devem observar essa acessibilidade. Na sequência, né? Acessibilidade nos edifícios privados. Olha que interessante. Adaptação de elevadores e reserva de unidade em programas habitacionais federais. Qual que é a ideia? São duas regrinhas para a sua prova. Primeira coisa, não que o edifício tenha que ter necessariamente elevador. Ele não precisa. Mas o privado, mas ele deverá ser construído com uma estrutura que permita a adaptação no elevador. Por isso que muitas vezes o edifício privado já tem elevador. Mas ele pode ser construído sem elevador? Pode. Desde que ele permita uma posterior reforma, se for o caso, para colocar o elevador. Ou seja, que ele permita uma adaptação futura. E também, dentro dos programas habitacionais federais, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, parte das unidades construídas devem ser acessíveis, certo? É isso que diz a Lei 10.098. Na tela, por favor, vamos lá para o nosso último, slide aqui relativo à acessibilidade. Depois nós vamos resolver algumas questões. Vejam, acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização. A regra é muito simples, ela se volta sempre para aquela matriz básica da lei, que é o quê? Eliminar barreiras. Está ali, ó. Eliminar barreiras na comunicação e na criação de mecanismos acessíveis de comunicação. Na sequência, formação de profissionais para atuar na área como intérpretes, né? Para a comunicação. Olha que legal. Lá dentro da resolução 230 do CNJ, nós temos um percentual de pelo menos 5% dos servidores devem ser capacitados para atender ao balcão sabendo falar pelas línguas acessíveis, utilizando, por exemplo, a língua de sinais, certo? Então, a hora que você ingressar lá no TST, você poderá participar de cursos que permitam a você se manifestar por intermédio de Libras. Pelo menos 5% dos servidores, é o que diz a resolução. E ela vem aqui a agregar um elemento a mais dentro da lei que nós estamos estudando.
Na sequência, vejam só, desenvolvimento de técnicas de acessibilidade, a fim de permitir à pessoa com deficiência usufruir de serviços de radiodifusão, de sons e imagem, o rádio e TV, ok? Portanto, vejam só, agora uma questãozinha de prova para nós aqui resolvermos, tá? Questão que caiu, é uma questão extensa, pode ver que a minha fonte ficou um pouco mais apertada, questão que caiu no TRT do estado de Sergipe, pessoal. Vamos lá. Vamos procurar o gabarito desta questão. De acordo com a Lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, olha aí, ó, pessoal. Expressão errada, né? Mas aqui o examinador, na hora de montar a questão, ele foi buscar a literalidade da Lei 10.000. E a Lei 10.098, ela é de 2000 e, portanto, ela ainda foi estruturada com base no modelo médico. Se ela foi estruturada com base no modelo médico, a gente ainda adotava de forma equivocada a expressão portador de deficiência. Tá, deixando isso de lado, porque não é objeto de cobrança, vamos lá. É correto afirmar. Letra A. Todos os sanitários e lavatórios de uso público existentes ou a construir em parques, jardins, espaços livres e públicos devem ser acessíveis e atender às especificações das normas técnicas da ABNT? Não, pessoal. Não são todos. É pelo menos um. Você não acabou de estudar comigo. Pelo menos um. Portanto, letra A está fora. Professor, fundamento. Artigo 11, inciso 4. B. Os centros comerciais e estabelecimentos congêneres devem fornecer carros e cadeiras de rodas necessariamente motorizados para atendimento da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Cuidado, pessoal, tá errado também, porque não há obrigação de que seja motorizado, tá? Não há obrigação de que seja motorizado. O fundamento está no 12, no artigo 12A. O artigo 12A da lei. Inclusive, esse dispositivo fala que eles podem ser motorizados ou não, certo? Portanto, letra B está errada. C. Não cabe ao poder público implementar, certo? Vamos lá, não cabe ao poder público implementar a formação de profissionais intérpretes em escrita em braille, linguagem de sinais e guias intérpretes, para facilitar a comunicação direta à pessoa com deficiência sensorial ou com dificuldade de comunicação. Pelo contrário, o artigo 18, perdão, o 12 já foi, né? É o artigo 18, ele fala, nós inclusive retratamos esse dispositivo agora há pouco, falando que sim, a formação, inclusive eu contextualizei com a resolução 230, e a resolução 230 fala que haverá obrigatoriedade, ok, né? Obrigatoriedade de que nós tenhamos esses profissionais qualificados. Em edifícios públicos, todos os acessos ao interior da edificação devem estar livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Vejam, pessoal, todos os acessos não, apenas pelo menos um, diz a lei. Pelo menos um. Portanto, notem, a letra D também está errada. E por fim, as regras de acessibilidade se aplicam aos edifícios públicos e de uso coletivo, mas também exigem regras impostas aos edifícios privados, em que seja obrigatória a instalação de elevadores ou em edifícios com mais de um pavimento. Portanto, letra E é a correta e gabarito da questão, ok? Assinalando aqui a letra, perdão, deixa eu só colocar a cor. É isso. Nós temos uma série de regras a serem impostas aqui em relação aos edifícios. Perfeito? Show!